Oi pessoal, aqui é o Rodrigo do Kitnet HQ e hoje eu tô aqui para falar sobre um quadrinho que eu recebi naquele Clube do Trem, da editora Trem Fantasma, que assim me surpreendeu. Eu sabia que seria um quadrinho legal, mas me surpreendeu e eu vou comentar um pouco sobre ele. Que é esse aqui, ó, o Cromáticas, do Jorge Redner e Ruben Pellegiero. Sei lá como é que fala, sei que os caras são. Um é francês e o outro acho que é espanhol, ou os dois são espanhóis também, nem sei. Acho que os dois são espanhóis, mas moraram um tempo lá na França. Mas enfim, o que é esse quadrinho? São várias histórias, eu acho que são 6 histórias, que são histórias intimistas, mais ou menos intimistas também, sobre pessoas. Cara, são histórias. é- é- São histórias que têm mudanças dramáticas. São histórias que você tem que prestar muita atenção. Isso é bem legal, adoro isso. Acho que em todas elas, para você entender a história, você tem que prestar atenção no desenho também, junto com o texto. Isso aqui é história em quadrinhos. Sabe aquela coisa que a gente sempre fala na academia, assim? Uma história em quadrinhos é aquela coisa que o texto não pode estar dissociado da imagem. Sem a imagem você não consegue entender o texto, e sem o texto você não consegue entender a imagem. É isso aqui. É esse quadrinho aqui. Você tem a primeira história, por exemplo, você só entende o desfecho no último quadrinho. Daí você termina o último quadrinho, você volta pro primeiro e você começa a entender. Ah! Entendi! A mesma coisa a segunda história, né? A segunda história fica numa tensão, tensão, tensão e no final tem um desfecho. A terceira história você tem que prestar muita atenção para entender o que aconteceu, ou seja, acaba e volta. A quarta história, Le Mont Blanc é o nome da história, você só percebe o que aconteceu por causa de um breve detalhe do desenho. Um pequeniníssimo detalhe do desenho. Sério, eu não vou dar o spoiler. Por favor, não coloquem o spoiler aí, né? Nos comentários. Pode escrever, claro, a gente gosta e até conversa, mas não, cara, essa última história penúltima história do Lemon Blanc, né? Você fala, opa, isso sim é quadrinho mesmo, que tem um detalhezinho desse tamaninho que fala, né? É... E daí você tem a última história também, que é um detalhezinho pequenininho que dá o desfecho da história. Então, são histórias que estão focadas em dramas pessoais, mas com detalhes. Se você não prestar atenção nos detalhes, você não entende a história, né? Talvez a segunda história, que é a que é a da capa aqui, talvez você consiga entender sem prestar tanta atenção. O resto tem que prestar atenção, sim. Mas ao mesmo tempo, como a história é breve, né? As histórias têm 8 ou 10 páginas só cada uma, fica mais fácil para você prestar atenção também, né? Não te dispersa tanto e tal. Deixa eu mostrar um pouquinho da arte. A arte ela difere. Então, ó, essa é a primeira história. É uma arte mais ou menos assim. A segunda história é relativamente parecida à arte, mas ao mesmo tempo é bem diferente a paleta de cores. Aí a terceira história muda de novo. Aí você tem a. Opa! Aí você tem a quarta história, que é de outro jeito. E por fim, a última história aqui, que é de outra forma. Assim. Então isso é uma coisa bem legal, né? Uma coisa bem interessante do ponto de vista dos autores. Da edição, no final a gente tem alguns extras, né? Uns textos umas cartas entre o roteirista pro desenhista, alguns esboços do,
do desenhista. E é isso, né? Não tem muito mais, não. Mas são histórias muito interessantes, assim. Elas me lembram o filme O Segredo dos Seus Olhos. Se você nunca assistiu esse filme, assista. Filme argentino com o Ricardo Darín como personagem principal. Tem uma cena maravilhosa de plano sequência de 5 minutos, cravado, 5 minutos de plano sequência, na hora que entra no estádio do Boca ou do River, sei lá, no estádio de um dos times argentinos, tem um plano de sequência maravilhoso. E você só entende o filme, só entende o que aconteceu por causa de um pequeno detalhe que é mostrado no comecinho. E depois no final ele é mostrado de novo, mas ninguém dá um zoom, não é cinema americano que o cara dá o zoom e te chama de idiota, né? O cinema argentino é mais inteligente, ele presume que o espectador seja mais inteligente. Então, você olha ali e você tem que assistir prestando atenção. É mais ou menos o que acontece aqui. E justamente por esse esquema de prestar atenção, eu peguei um disco aqui do Tiers Von Leer, que é o cara do Focus. Só que ele era o flautista, vocalista e dono do Focus, uma banda de rock progressivo dos anos 70, muito interessante. Mas nesse caso aqui, ele não tá tocando as músicas do Focus. Ele tá tocando músicas clássicas, tirando uma aqui, acho que duas. Tirando duas músicas que são dele. O resto são todas músicas clássicas, do Handel, Waterloo, Gluck, que eu nem sei quem é, Henri Purcell, e assim, música clássica. Você tem que prestar muita atenção. Quando você presta muita atenção, a obra aumenta, sabe? A obra fica maior e tal. Mais ou menos o que acontece com o Cromáticas. Você tem que prestar bastante atenção para a obra ficar cada vez mais legal. Então, acho que é mais ou menos essa a ligação. Mas, sinceramente, é que eu não tenho DVD. Eu acho que o Cromáticas lembra muito mais o filme que eu acabei de falar, O Segredo dos Seus Olhos. Acho que lembra mais, assim, lendo, e quando acabou eu falei, pô, isso me recorda o Segredo dos Seus Olhos. Então, é isso, galera. Cromáticas, muito legal. Tears Von Leer, esse disco, muito legal também. E não esquece de conferir O Segredo dos Seus Olhos, que é um filme bem legal também. Beleza? Então é isso, galera. Até mais.